Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 21 do livro de 1 Samuel acompanha a fuga de Davi de Saul e seus primeiros passos como fugitivo, buscando auxílio no santuário de Nob e depois entre os filisteus em Gate. Esses versículos revelam a tensão e o desespero de Davi, mas também sua astúcia e confiança em Deus, mesmo em meio à incerteza e ao perigo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 21 do livro de 1 Samuel da Bíblia. David em Nob. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: "Por que você está sozinho? Ninguém veio com você." 2 Respondeu Davi: "O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. 3 Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver." 4 O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: "Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo." 5 Davi respondeu: "Certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje." 6 Então, o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. 7 Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. 8 Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência." 9 O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada." Davi disse: "Não há outra melhor, dê-me essa espada." David em Gate. 10 Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. 11 Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: "Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares?" 12 Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. 13 Por isso, na presença deles fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. 14 Aquis disse a seus conselheiros: 15 Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?" Análise textual. O capítulo 1 Samuel 21 retrata um momento crítico na vida de Davi, onde ele está fugindo por sua vida da perseguição de Saul. É um texto que mistura tensão, providência divina, escolhas difíceis e até estratégias de sobrevivência. A seguir, vamos explorar o significado e as lições principais contidas nesse bloco de versículos. Explicação e significado espiritual de 1 Samuel 21. Primeiro, Davi em Nob, buscando refúgio no sagrado, versículos 1-9. Davi, fugitivo e solitário, vai à cidade sacerdotal de Nob e procura Aimeleque, o sumo sacerdote. Aimeleque se assusta ao vê-lo sozinho, o que já indica que algo está fora do normal. Davi mente, dizendo que está em uma missão secreta do rei e pede pão e uma arma.
Aimeleque oferece os pães consagrados, também chamados de pães da presença, algo normalmente reservado aos sacerdotes. Como os homens de Davi estavam ritualmente puros, ele permite o uso sagrado em um momento de necessidade. Lição espiritual: Deus provê sustento até nas situações mais inesperadas. A misericórdia de Deus pode transcender regras rituais quando a necessidade legítima e reverência, conforme Jesus em Mateus 12:3-4 usa esse episódio como exemplo. Além disso, Davi recebe a espada de Golias, que havia sido guardada ali. É simbólico. O mesmo Deus que o ajudou a vencer o gigante agora está reafirmando seu cuidado e proteção. Lição espiritual: às vezes, em meio ao caos, Deus nos lembra do nosso passado de vitórias para renovar a fé no presente. Segundo, a presença de Doeg, versículo 7. Doeg, o edomita, servo de Saul, testemunha a ajuda dada a Davi. Ele será peça-chave para uma tragédia futura, a matança dos sacerdotes de Nob em 1 Samuel 22. Aqui ele é apresentado como uma sombra, um prenúncio de traição. Lição espiritual: nem todos os que estão na casa do Senhor são fiéis ao Senhor. A presença de pessoas más em lugares santos deve nos levar à vigilância e à confiança contínua em Deus. Terceiro, Davi em Gate, medo e disfarce, versículos 10-15. Davi foge para Gate, cidade dos filisteus, ironicamente, a terra natal de Golias. Ele tenta buscar refúgio entre inimigos, o que mostra o nível de desespero e isolamento que ele está enfrentando. Quando é reconhecido como o grande guerreiro de Israel, fica com medo de ser morto e finge estar louco para escapar. Sua atuação convence o rei Aquis, que o rejeita como se fosse um doente mental. Lição espiritual: mesmo os grandes homens de Deus têm momentos de fraqueza e estratégias humanas. Davi recorre a meios questionáveis, mas sobrevive, não por sua esperteza apenas, mas porque Deus ainda tem planos maiores para ele. Lições e aplicações de 1 Samuel 21. Entendendo 1 Samuel 21, a fuga de Davi e a mão de Deus em meio ao caos. O capítulo 21 do livro de 1 Samuel nos transporta para um período de intensa incerteza e perigo na vida de Davi. Forçado a fugir da fúria implacável de Saul, ele busca refúgio e provisão em lugares inesperados. No entanto, em cada passo de sua jornada como fugitivo, vemos as mãos de Deus em ação, revelando profundas lições espirituais. Primeira, providência divina, sustento em meio à fuga e ao medo. A primeira lição evidente é a providência divina. Mesmo em desespero e com medo de Saul, Davi encontra ajuda no sacerdote Aimeleque e, posteriormente, em Gate. Isso nos mostra um significado espiritual poderoso. Deus sustenta seu servo mesmo quando ele está em fuga e medo. A provisão de pães consagrados e da espada de Golias não são coincidências, mas demonstrações claras do cuidado ativo de Deus sobre Davi, assegurando que suas necessidades básicas e sua proteção sejam atendidas mesmo nas circunstâncias mais adversas. Segunda, memória das vitórias, um lembrete da fidelidade de Deus. Um detalhe crucial no encontro de Davi com Aimeleque é a espada de Golias. Para Davi, essa espada não era apenas uma arma, era um troféu de uma vitória passada concedida por Deus. Seu significado espiritual é imenso. A espada de Golias é um lembrete de que Deus já havia sido fiel antes e continuará sendo. Em momentos de medo e incerteza, Davi podia olhar para essa espada e recordar o poder de Deus em sua vida, fortalecendo sua fé para o que estava por vir. É um convite para nós também recordarmos as vitórias passadas de Deus em nossas vidas. Terceira, perigos da falsa espiritualidade, o instrumento do mal perto do sagrado. Infelizmente, o capítulo também introduz a figura sombria de Doeg, o edomita. Presente no santuário de Nob, ele é um exemplo da falsa espiritualidade. Doeg representa aqueles que estão perto do sagrado, mas são instrumentos do mal. Ele testemunha o encontro de Davi com Aimeleque e, posteriormente, usará essa informação para prejudicar o sacerdote e outros. Sua presença serve como um alerta para a hipocrisia e para o perigo de ter acesso a lugares e pessoas espirituais sem ter um coração verdadeiramente transformado. Quarta, desespero e disfarce, Deus usando situações imperfeitas. Diante do perigo em Gate, Davi se vê em uma situação tão desesperadora que opta por um disfarce. Ele age como louco para sobreviver.
Embora possa parecer uma atitude de fraqueza ou engano, o significado espiritual é que Deus usa situações imperfeitas para cumprir seus propósitos. Mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade e em estratégias que não parecem santas à primeira vista, a soberania de Deus opera, preservando a vida de Davi e encaminhando-o para seu destino divino. Quinta, graça acima da regra, misericórdia e prioridade do coração. A questão dos pães consagrados, que eram estritamente reservados aos sacerdotes, revela uma profunda lição sobre a graça acima da regra. Aimeleque dá os pães a Davi e seus homens em sua extrema necessidade. O significado espiritual aqui é que o uso dos pães consagrados ensina que a misericórdia pode ter prioridade sobre o ritual quando o coração é sincero. Isso prefigura ensinamentos de Jesus, como em Marcos 2:23-28, mostrando que a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei, especialmente quando se trata de necessidade e de um coração reto diante de Deus. Em suma, 1 Samuel 21 é um testemunho da constante providência de Deus sobre Davi, mesmo quando ele está em sua pior fase. O capítulo nos ensina a confiar na fidelidade divina, a reconhecer o perigo da hipocrisia, a entender que Deus age de maneiras inesperadas e que sua misericórdia precede o legalismo. Aplicações para a vida hoje. Em tempos de crise, busque refúgio no que é santo. Deus pode prover recursos incomuns para quem confia nele. Lembre-se de suas vitórias passadas como lembretes da fidelidade de Deus. Nem toda estratégia de sobrevivência será exemplar, mas Deus ainda pode usar seus erros para cumprir seus planos. Não julgue os caminhos de Deus pelas aparências. Ele pode agir de formas surpreendentes e até desconfortáveis para nos livrar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!